Isso aí, estamos de volta aqui no Morning News, agora para conversar com o Eduardo Green, que é professor de Ciência Política da FGV. Um ótimo dia para você, professor. Bom dia, Felipe e Daniel, um prazer estar com vocês. Prazer é nosso, professor. Obrigado aqui pela presença. Professor, eu queria começar falando aí sobre a questão das pesquisas que nós estamos tendo aqui no Brasil. Antes de se aprofundar um pouquinho mais nelas e ter aí um pouquinho do que o senhor pensa a respeito, eu queria falar sobre a polêmica envolvendo a pesquisa da XP, que foi retirada pela própria XP no mercado porque eles se sentiram pressionados para não divulgar aí uma pesquisa que envolvia aí quem que era mais confiável nas eleições. Agora, a grande questão as empresas estão se sentindo pressionadas por conta dessa polarização? Bom, esse é um episódio bastante emblemático da maneira como o atual governo, e sobretudo o presidente Bolsonaro e seus apoiadores, vêm dando mais um exemplo do tratamento dado a uma eleição, que deveria ser limpa, justa e neutra do ponto de vista da disponibilização de informação que os eleitores deveriam ter a todo momento, o que se dá, nesse caso, por pesquisas de opinião. Então, Bolsonaro dá mais uma amostra de que ele é um mau perdedor, porque como essa pesquisa da XP, que era realizada semanalmente, vinha indicando e vem mostrando uma tendência cada vez maior de apoio ao ex-presidente Lula, e sobretudo essa pesquisa, ao que parece, incomodou muito os apoiadores do presidente Bolsonaro, porque ela indica que um dos atributos favoráveis a Lula é a sua honestidade. E atributo esse que estaria em comparação com Bolsonaro sendo avaliado mais positivo. E, por outro lado, setores do mercado, sobretudo do agrobusiness, que são investidores da XP, ao que parece, se sentiram também bastante desconfortáveis com uma pesquisa que, mais uma vez, vai indicando, como outras, inclusive, a pesquisa da XP não é um ponto fora da curva nesse sentido, pesquisas que vão indicando não apenas um crescimento do apoio da população em geral, medido por vários indicadores, sexo, renda, escolaridade, região, religião, que vão indicando de diferentes maneiras e com margens de erro muito similares que cresce o apoio ao ex-presidente Lula e decresce o apoio ao Bolsonaro na medida em que isso acaba sendo associado com outros fatores como inflação, desemprego, enfim. Então, acho que esse é um episódio bastante emblemático que mostra que o atual presidente Bolsonaro, na disputa da reeleição, ele já está demonstrando muita dificuldade de aceitar um cenário que hoje indicaria que ele possivelmente seria derrotado até com alguma viabilidade no primeiro turno, mas indica que ele será um mau perdedor e, portanto, é preciso que a sociedade esteja atenta, eventualmente, contra algo que possa acontecer caso se consolide o cenário hoje mais provável da sua derrota ou no primeiro turno ou no segundo das eleições presidenciais desse ano. Uhum. Falar um pouquinho também desse assunto que está aí em pauta já há algum tempo e que, pelo visto, ainda teremos aí muitas discussões, que são os projetos de lei, ali as PECs envolvendo a questão dos combustíveis, né, professor? A gente teve aí o senador, o Fernando Bezerra, apresentando aí ontem o seu parecer em plenário, né, mas discussões vão ficar mesmo para a semana que vem. Ainda há uma certa resistência dos governadores com essa questão aí do ICMS. Queria uma análise do senhor. Será que vamos chegar a um consenso sobre essa questão? Não, a gente não há possibilidade de chegar a um consenso nessa questão, porque é um tema que envolve uma disputa federativa e, portanto, ela envolve questões que são bastante sérias no que diz respeito às autonomias ou competências ou atributos que cada ente federativo, nesse caso o governo federal, a União e os estados compartilham, segundo aquilo que foi a definição da Constituição de 1988. Nesse sentido, a cobrança do ICMS ficou consagrada na Constituição como uma competência estadual.
E esse imposto representa 80% em média daquilo que todos os estados arrecadam. Então, o projeto em discussão e essa medida em discussão, ela tem um componente de criar, na falta de uma melhor expressão, uma chafurda constitucional, uma bagunça institucional, porque ela busca intromissão do governo federal numa competência que não lhe diz respeito. E se o Brasil é uma federação, as autonomias dos entes subnacionais deveriam ser respeitadas e elas estão sendo flagrantemente atropeladas na tramitação desse projeto. O segundo aspecto é que dificilmente teremos acordo, porque essa é uma medida de caráter profundamente eleitoreiro e ela gera uma perda de arrecadação para os estados que tem impacto na vida do cidadão. Talvez, para dar o exemplo mais emblemático, o Fundeb, que é um fundo contábil que reúne uma cesta de tributos federais e uma cesta de tributos estaduais, da qual o ICMS faz parte, é a principal fonte arrecadadora para financiar a educação básica no Brasil. Inclusive, no ano passado, passou a fazer parte permanentemente da Constituição. A retirada ou a de redução da cobrança do ICMS, ela terá um impacto muito significativo no financiamento da educação. Portanto, ela vai afetar a qualidade da política pública que é fornecida pelos estados. Isso tudo gera um componente de muita dificuldade para que governadores venham a aceitar a pactuação de uma regra que, primeiro, do ponto de vista federativo, lhes retira uma competência constitucional e, em segundo lugar, do ponto de vista da sua capacidade de provisão de políticas públicas, reduz os recursos disponíveis. Isso, num ano eleitoral, gera ainda mais desconforto para os governadores, porque isso certamente será cobrado pela população. E, por último, vale lembrar que a maneira com a qual o presidente Bolsonaro vem lidando com os conflitos federativos, isso desde o enfrentamento à pandemia, quando ele buscou centralizar as medidas, e o Supremo Tribunal Federal confirmou que estados e municípios tinham competência para lidar com essa questão, o presidente Bolsonaro compreende a federação brasileira, o federalismo brasileiro, de maneira muito centralizada. E, nesse sentido, ele gera mais conflito do que capacidade de cooperação e coordenação entre os entes. Então, é muito difícil que nós tenhamos alguma medida que possa ser produzida de comum acordo ou de consenso. Se o governo vier a ser vitorioso no Congresso, com a votação do projeto de lei e talvez com a emenda constitucional, que teria uma duração de apenas 6 meses na Câmara e no Senado, essa possivelmente vai ser uma vitória de pirro, porque nada indica que o objetivo buscado, que é reduzir lá na ponta o preço da gasolina, do óleo diesel e do gás de cozinha para o consumidor, vai efetivamente ser concretizado por duas razões. Esses preços são cotizados em dólar e, segundo, com a escalada da inflação, é muito provável que essa redução possa, inclusive, ser perdida, né, pela escalada dos preços que nós estamos enfrentando no Brasil. Então, nesse sentido, eu acho que é uma medida que ela tem pouquíssimas chances, para não dizer nenhuma chance dela produzir acordo, além dela ser, no pior sentido do termo, um estelionato eleitoral. O presidente Bolsonaro e o seu ministro da Economia, Paulo Guedes, prócere, pelo menos em tese, da Escola de Chicago e do liberalismo, vem se demonstrando um profundo conhecedor do intervencionismo estatal na economia, do intervencionismo nas competências dos estados. E essa conta vai chegar para o consumidor, vai chegar para a sociedade brasileira logo a seguir, em janeiro do próximo ano. Então, diante desse cenário muito complexo, me parece que a chance de acordo, repetindo, ela é virtualmente nula. Quer dizer, né, professor, é um esforço muito grande aí e que no final das contas pode não ter aí o resultado, um dos resultados esperados aí pelo governo, que é essa questão populista aí de agradar a população, porque pelas contas aí a redução aí lá na bomba não seria tão efetiva assim, né? Pelo que se analisa, daqueles que compreendem como funciona o mercado de petróleo no mundo, em função da guerra da Ucrânia, em função também da própria recessão econômica internacional provocada pelo Covid, mostram que é pouco provável que essa montanha de dinheiro estimada em torno de 50 bilhões de reais
ela possa ter algum efeito prático na vida do cidadão. Se tiver, talvez seja temporário, se tiver, ele vai ser muito pequeno do ponto de vista do valor a ser reduzido ou no óleo diesel ou na gasolina. Então, acho que nesse sentido, o esforço que está sendo feito, ele mais retira a capacidade do Estado brasileiro de providenciar política pública do que o contrário. Uma segunda questão que é importante aí lembrar é que esta é uma medida que, se ela vai beneficiar alguém, será sobretudo aquele cidadão, aquela cidadã que dispõe de veículo, dispõe de carro. Nós não estamos falando de uma medida que será extensiva para a maioria da população brasileira. Por exemplo, o governo poderia muito bem utilizar esse montante de recursos para tentar mitigar o problema da fome. Nós acabamos de ver 2 dias atrás uma pesquisa que mostra números dramáticos no Brasil. Não apenas o Brasil voltou a entrar no mapa da fome, mas nós temos 15% da população, que são 33 milhões de pessoas que sofrem de insegurança alimentar grave. Então, essa sim seria uma medida, talvez, se o governo estivesse de fato interessado em gerar algum benefício para a população, que indicaria um uso do recurso público de maneira mais efetiva, o que não parece ser o caso com essa medida. Uhum. Quer dizer, muito que se está fazendo aqui, professor, é a questão do ano eleitoral, né? Então, se aproveita de tudo para poder usar ao máximo isso em seu próprio favor, né? Não falo isso especificamente de Bolsonaro, mas de todos os políticos em geral que fazem isso, né? Não há a menor dúvida. O que talvez haja de diferente aqui neste caso é que o governo, a cada semana que passa, vem aumentando o seu grau de desespero em função das pesquisas eleitorais não mostrarem resultado nenhum das medidas que foram feitas. Vamos tomar um exemplo. Pela pesquisa que saiu da Quest, na última quarta-feira, os beneficiários do Auxílio Brasil, que foi uma medida eleitoreira implementada pelo governo Bolsonaro, 51% dos beneficiários do Auxílio Brasil não votam ou não votariam em Bolsonaro se a eleição fosse hoje. Todas as políticas que o governo tem feito de redução de impostos, ou todas as medidas populistas do ponto de vista fiscal, elas não têm surtido efeito não apenas em reativar a economia, como elas não têm gerado nenhum impacto positivo na avaliação do governo ou na opção de voto dos eleitores. Então, ainda que em geral governos, às vésperas das eleições, possam adotar medidas que visem aumentar a possibilidade de voto no seu candidato ou em si mesmo, o que esse governo tem feito é ampliar, novamente uso a expressão, uma verdadeira chafurda institucional. O fato de nós termos, por exemplo, a sugestão de tramitar uma PEC que reduziria os impostos federais sobre o gás de cozinha e o óleo diesel durante apenas 6 meses, mostra o grau de improviso, o grau de desarticulação e a dificuldade que o governo tem de lidar com uma situação da qual ele, politicamente falando, se mostra cada vez mais vulnerável, porque ele não consegue reverter a opinião da população em relação ao governo, em relação à possibilidade de voto no presidente Bolsonaro. Então, é nessa perspectiva que talvez o que vem acontecendo hoje seja muito mais grave do que outros episódios que nós já tivemos na história recente do Brasil, de estelionato eleitoral, como foi o Plano Cruzado em 1986, que manteve congelados os preços até depois das eleições e acabou elegendo a maioria de governadores à época vinculados ao PMDB, o estelionato eleitoral do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, quando manteve a paridade do dólar e no seu segundo mandato a crise da inflação estourou, ou mesmo as medidas adotadas de contenção de preço da gasolina e da energia elétrica pela ex-presidente Dilma. O que Bolsonaro vem proporcionando certamente está contratando mais crise, mais recessão e mais dificuldades de financiamento da política pública a partir de janeiro do próximo ano, que certamente indica pelo menos 2 caminhos, ou eventualmente um deles. Ou vai ser necessário aumentar os impostos para compensar os gastos que estão sendo gerados agora, ou vai ser necessário que o governo reduza em tal monta as despesas que talvez o próprio investimento e o financiamento das políticas públicas possam, a partir do ano que vem, ficarem profundamente prejudicados. Então, é nessa perspectiva que a dimensão do populismo, que a dimensão das medidas adotadas pelo governo Bolsonaro, num contexto já de recessão econômica,
elas estão indicando que a partir de janeiro do próximo ano, a sociedade brasileira, a economia brasileira, o país enfrentará um momento de muita dificuldade para conseguir recuperar-se dessas medidas que estão sendo adotadas até o presente momento. O senhor falou aí da pesquisa, me lembrei agora que a gente vive agora uma polêmica em torno de pesquisas, em torno da presidência, de muita gente não concordar ou muita gente concordar. A gente estava vendo que a maioria dos institutos, a grande maioria, está mostrando aí uma ampla vantagem do ex-presidente Lula em relação ao Bolsonaro. Mas tem um instituto, que é o Instituto GERP, acho que é assim que se fala, porque eu não conheço esse instituto, mas que mostra aí Lula e Bolsonaro empatados. Por que tem essa diferença entre institutos? A grande maioria mostrando uma coisa, mas um ou dois, no caso, sei lá, mostrando uma situação diferente da que a gente está mostrando, né, divulgando para as pessoas. Bom, os institutos, eles optam por diferentes estratégias metodológicas. Uma delas, que é a mais evidente nos últimos tempos, é a da pesquisa de rua, naquela na qual o eleitor responde para o entrevistador que está querendo saber a sua opinião, ou as pesquisas feitas por telefone, que permite um pouco mais de liberdade para o eleitor poder opinar. Outra questão que pode influenciar nessas diferenças de percentual de voto em favor de um ou outro candidato é a distribuição da amostra e a margem de erro da amostra. Portanto, amostras que são mais distribuídas do ponto de vista regional, por estratos de renda, de sexo, de escolaridade, outros fatores socioeconômicos, tendem a representar de maneira mais equitativa e proporcional à sociedade como um todo. Amostras que são mais reduzidas nesses quesitos tendem a produzir talvez algum tipo de viés na análise. Um terceiro aspecto é a distribuição da amostra do ponto de vista territorial. Ou seja, se nós temos amostras que são mais concentradas, por exemplo, em certos estados ou regiões, por exemplo, o Nordeste, sabidamente, é uma região que apoia maciçamente o ex-presidente Lula, enquanto o Centro-Oeste apoia de maneira mais ampla o presidente Bolsonaro. Então, a distribuição territorial da amostra, ela também conta muito. Ainda nesse plano da distribuição territorial, se a amostra ela é orientada mais para cidades pequenas, médias ou grandes, ela também tende a gerar um tipo de inclinação, porque maiores cidades tendem, em geral, pelo tipo de eleitor, a apoiar pautas mais progressistas, enquanto nas menores cidades há uma tendência de um voto um pouco mais conservador. Então é preciso observar, é preciso que o eleitor, é preciso que o cidadão e a cidadã leia com muito cuidado aquelas orientações que saem em todas as pesquisas sobre o tamanho da amostra, a sua distribuição, a metodologia que foi utilizada, que não é divulgada, mas ela é necessariamente registrada no Tribunal Superior Eleitoral, e esse é um aspecto que talvez nos ajude a compreender por que certos institutos apresentam alguns resultados que desviam-se daquilo que a maioria dos institutos hoje tem mostrado, com algumas diferenças de inclinação de voto, em relação a, hoje, uma opção majoritária para o ex-presidente Lula em comparação com a do presidente Bolsonaro. Ô, professor, queria falar sobre uma outra questão aí que também tem gerado polêmica, que a gente tem novamente aí o acirramento aí entre o presidente Bolsonaro e os órgãos aí de justiça, né? O STF, o TSE, enfim, muito por causa dessa questão das cassações aí, tanto ao deputado lá, Fernando Francischini, como e a liminar, né, que suspendeu a cassação aí que foi dada pelo TSE. Temos também o caso aí do deputado Valdevan 90, né, que teve o cargo aí restabelecido, que está nesse momento, inclusive, em análise aí do STF, e o presidente se mostrando novamente muito nervoso aí com relação a essas questões. Não é novidade, situações que a gente
já viu no passado, inclusive aí mais uma inflamação ao 7 de setembro, o presidente convocando aí manifestações. Ou seja, como o senhor analisa aí mais essa pitada aí adicional de acirramento aí nessa questão eleitoral? Bom, não é segredo para ninguém que o presidente Bolsonaro está longe de ser alguém que entende o funcionamento da democracia como algo que imponha controle sobre o papel do governante. A democracia ela tem os chamados freios e contrafreios, ou pesos e contrapesos, que visam justamente reduzir tendências absolutistas, autoritárias ou concentradoras de poder, como queiramos chamar. Bolsonaro não é um adepto dessa visão da repartição de poderes. Bolsonaro é um populista autoritário que compreende de maneira muito simples que, se ele foi eleito, todas as definições que dizem respeito à sociedade brasileira apenas são responsabilidade sua, ele não tem que repartir poder com nenhuma outra instituição. No manual clássico da ascensão desses chamados populistas autoritários, ou desses populistas iliberais, há duas instituições contra as quais é preciso opor resistência. Uma delas é a imprensa, porque a imprensa ela permite livre circulação de ideias e, portanto, ela confronta as opiniões que são manifestadas pelo governante. Não por acaso, fake news é o terreno preferido desses populistas. E a segunda instituição é o controle das instâncias do Poder Judiciário, sobretudo a Suprema Corte. Por dentro, colonizando as instituições, ou ampliando o número de juízes, ou então indicando juízes favoráveis ao governo, ou reduzindo a idade máxima a qual os juízes possam trabalhar. De diferentes maneiras, esse foi, por exemplo, na Hungria, por Viktor Orbán, que é uma das referências de Bolsonaro no que diz respeito a esse tipo de condução política. Então, nesse aspecto, Bolsonaro segue esse receituário desses chamados populistas e liberais. Por outro lado, Bolsonaro precisa manter a sua fama de mal, digamos assim, porque ele foi eleito dizendo que ele era antissistema. Ele foi eleito dizendo que ele que representava o povo, e ele foi construindo uma escalada retórica de enfrentamento ao STF desde que foi eleito, e sobretudo intensificada com o inquérito das fake news e outras medidas que o STF vem mantendo no sentido de aprofundar investigações que envolvem ele, sua família e seus apoiadores. Então, esta iniciativa do presidente Bolsonaro de dizer que ele era do tempo que obedecia definições do STF e não é mais, ela serve para duas finalidades. Primeiro, é manter a sua tropa mais radicalizada, mobilizada. No momento em que Bolsonaro precisa, de maneira muito firme, pelo menos, manter os 25%, 24%, 23% de apoiadores que lhe garantiriam talvez uma sobrevida para chegar no segundo turno. E a segunda questão é desviar o foco da atenção da opinião pública para os problemas reais, da inflação, da fome, do desemprego, da crise econômica que o Brasil vem enfrentando e, portanto, na compreensão de mundo que Bolsonaro, como um tipo desses chamados populistas e liberais tem hoje em dia, é o de criar fatos que gerem inimigos imaginários. Então, Bolsonaro trabalha com uma lógica que STF, e sobretudo alguns juízes, como Alexandre de Moraes, são inimigos da democracia, são adversários da liberdade. Então, há uma inversão de termos no discurso de Bolsonaro, mostrando que ele seria o verdadeiro defensor da liberdade contra os opressores da liberdade, representados pela Suprema Corte. Então, o episódio da cassação do deputado Francis Skinner, do Paraná, e do deputado Valdevan 90, eles servem para estimular essa retórica de que ambos foram cassados porque estavam apenas exercendo a sua liberdade de expressão contra aqueles que são contra a democracia. Então, essa inversão de valores, essa inversão discursiva é típica desses populistas autoritários, ela serve, repito mais uma vez, para manter a sua base mais radicalizada, mobilizada para as eleições. Tá certo, então. Professor, gostaria de agradecer aqui a sua participação no nosso Morning News. Obrigado mais uma vez e até a próxima. Obrigado, professor. Obrigado, Felipe, Daniel. Bom dia para vocês. Um ótimo dia. É isso aí.